fosse um jogo de xadrez, né? Então, no jogo de xadrez, as peças mais importantes que ficam recuadas, elas montam todos os seus movimentos, suas articulações, e quem vai primeiro são os peões, né? Então o peão faz toda aquela bagunça ali, mas quem dá o checkmate geralmente não é um peão. Quem dá o checkmate é uma torre, um bispo, né? Ou a rainha, ou o próprio rei. Então eu analiso muito o movimento cara pintada dessa forma, né? E quando eu proponho isso, na verdade, eu vou de encontro a uma frase do Ibsen Pinheiro, que na época era o presidente da Câmara, né, dos Deputados, quando ele dizia o seguinte: o que o povo quer, essa casa termina querendo, né? E é interessante analisar essa fala do presidente da Câmara no sentido de que o movimento, na verdade, foi aquela força propulsora para o impeachment, né? Que o povo queria. Talvez para dar essa ideia, ou dar essa tonalidade de movimento democrático, de um país democrático, né? Onde o povo vai à rua, o povo grita fora Collor, e esse presidente então é retirado, esse presidente é caçado dos seus fazeres políticos. Então, é nessa perspectiva que eu analiso a não autenticidade, né, do movimento. E se a gente retoma um pouco agora o vídeo que nós vimos, e que eu achei muito interessante isso, por isso da escolha, dos caras pintados. Eles foram pintados, mas de várias cores, né? Caras pintadas de preto, mostrando luta, indignação por um país corrupto, por um país cheio de falhas, por um sistema, na verdade, completamente desviado de uma ética, de um padrão mais bem elaborado para o bem comum. E vieram caras também pintadas de vermelho, né? Representando o sangue derramado naquele período das trevas, na ditadura militar, aquele silêncio que tinha que ser obedecido, né? Não vivido apenas por uma convicção, tal, mas por uma obediência, na verdade. E por fim as caras pintadas de verde, amarelo, azul, né? Representando esse sonho futuro, essa perspectiva de um país melhor, essa perspectiva de uma nação mais autêntica, mais verdadeira. E tudo isso, na verdade, foi representado por um instrumento de mídia. Tudo isso foi representado, muito bem colocado, na verdade, pela Rede Globo, né? Se eu posso falar aqui do poder que a Globo exerceu sobre esse movimento também, já daria um outro vídeo, né? Mas o que aconteceu, na verdade, para favorecer essa minha teoria da não autenticidade do movimento, é que a Globo alimentou, exibiu, tá, esse movimento cara pintada. E a sociedade acabou acreditando naquela imagem, naquele foco que foi dado ao movimento, né, que levou ao impeachment. E aí eu anotei aqui como finalzinho já, justificar, né, essa posição do não autêntico. Nós não vivemos aquilo que foi vivido, tá, no ambiente onde essas ideias revolucionárias surgiu, como aconteceu na França, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Alemanha no sentido muito mais do nazismo, efetivo, né? Como aconteceu na Itália. Então nós não tivemos isso. Tudo que nos aconteceu aqui no Brasil foi sempre, me parece, por um acaso, né? Não por acaso, né? Mas por um acaso, por uma coisa que puxava a outra, que a gente fazia aquele aueira, aquela coisa meio vamos rodar aqui pela fogueira. Eu posso estar sendo até simplista em dizer isso, mas a minha ideia, na verdade, é mostrar que os movimentos aconteceram de maneira diferente dos movimentos que aconteceram em outros lugares. Dessa forma, eu vejo a captação do presidente Collor, na verdade, como um fato que foi até
pode não, levou até o Brasil a entrar para a história, porque foi o primeiro impeachment, na verdade, de um presidente em exercício, foi o primeiro país que promoveu esse impeachment sem abalar, repito, sem abalar nenhuma estrutura democrática do país. E aí eu me questiono, como é que um movimento efetivamente revolucionário, de caráter de mudança, de caráter de peso, né, efetivamente ele pode promover essa mudança, e uma vez a mudança acontecendo, não existiria absolutamente nada em desequilíbrio, nada que precisasse de um momento né, de ajuste. Então, isso também é muito questionador. Né? Isso faz a gente lançar a pergunta que eu praticamente deixo, né, para o debate agora, né, justificando o meu caráter de não autenticidade do movimento, é a pergunta que eu deixo para o debate do grupo. Será que o movimento de 92, o movimento dos caras pintados, ele foi realmente um movimento autêntico, ou seja, ele surgiu na verdade de uma intensa, profunda e consciente vontade de mudança, tá? Ou se o movimento em si, né? Lembra que nós estamos falando das pessoas que participaram, estamos falando do movimento em si. Ou se o movimento em si ele foi criado, ele foi planejado para aquele fim específico, e as pessoas então foram, a palavra é essa, foram usadas para que essa intenção, para que esse objetivo se concretizasse, tá? Reafirmando, restabelecendo o caráter de democracia no nosso país. Tá? Então essa é a pergunta que eu lanço, tá? E já dizendo a minha resposta, né, em relação a ela.